turma, tudo bem? Professora Josiane Castro, de Educação Tecnológica, e hoje, 16 de junho de 2020, estamos aí para mais uma aula da nossa disciplina. Então, vamos relembrar nossa aula passada? Qual foi mesmo o nosso tema, crianças? Como? Conceitos tecnológicos. Isso, olha como vocês sabem. Estou percebendo que vocês estudaram, que legal. Conceitos tecnológicos, onde a professora perguntou o que é tecnologia, né? E quais os impactos que ela causa na nossa vida. E nós falamos que tecnologia é toda invenção posta em prática para o quê? Para resolver ou solucionar algum problema. Isso mesmo, criança. Tecnologia é a utilização de conhecimentos científicos para o quê? Para criar ou transformar meios em que vivemos, objetos que o contemplam, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, certo? E para continuarmos esse nosso assunto relacionado a conceitos, agora nós vamos falar. Então, crianças, vamos lá. Polias e correios. Polias é uma roda com um canal no qual é encaixada uma correia. Ela é usada para transmitir movimento. Aqui embaixo a professora está mostrando para vocês correia e polia. Mas é importante ressaltarmos, crianças, que polia é o quê? Uma roda. Ela só é polia quando existe um encaixe ou uma conexão de uma correia com essas rodas. Aí sim elas são chamadas de polias, certo? Polias são rodas com o sulco nas bordas. Pelo sulco, não é suco e nem soco. Passa uma corda ou uma correia que transmite o quê? Movimentos. Um outro exemplo que a gente traz como polia também, que a gente pode utilizar como polia, são as buchas, não é isso? A bucha e a meia bucha, elas também podem funcionar como polias. Tem algumas montagens nossas, né, que a gente utiliza esses tipos de buchas para transmitir esses movimentos aí, ok? Tá? Olha aí, quando ele fala sobre esse encaixe perfeito. O que acontece? A correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito. Por que ela precisa ter esse ajuste perfeito? Porque se você apertar demais ela pode travar o motor. Ou se nós formos fazer uma montagem onde eu não vou utilizar o motor, mas eu vou usar a manivela, assim como ela está mostrando aqui para mim, se eu apertar demais, ela trava, ela não anda. A mesma coisa com o motor. E se eu deixar ela frouxa demais, muito solta, essa polia também não vai funcionar. Ela vai deslizar, ela vai patinhar e não vai dar certo. Então, você precisa fazer o encaixe perfeito. Ela não pode ficar nem frouxa nem muito apertada. Já fizemos experiências como essas em sala de aula. Estamos aqui para trabalhar esses conceitos, né? Para relembrar esses conceitos tecnológicos aí, certo? Um outro ponto importante também é quando nós queremos trocar, né? Ou seja, mudar o sentido desse movimento. Por exemplo, do movimento anti-horário e o movimento horário, né? Então, por exemplo, para mudar o sentido do movimento transmitido entre duas polias, basta usar a correia cruzada. É o que o exemplo está mostrando aí pra gente. Quando eu quero mudar esse movimento, né? Eu só faço cruzar essas polias. Olha aqui um outro ponto super importante também para nós conhecermos um pouco esse conceito. Alavancas. Alavancas, barra rígida que pode mover em volta de um quê? De um ponto fixo. Um ponto de apoio, né? Para mover ou para levantar grandes pesos. Um dos grandes exemplos que eu venho trazer aqui para vocês, que eu vou trazer em vídeo, já você vai assistir, vai ser a gangorra. E lá você vai entender o que esse
texto está aqui falando para gente o que é mover, levantar um ponto fixo, certo? A partir do ponto de apoio é que o equilíbrio é obtido. Só como exemplo aqui, antes da professora passar o vídeo, nós temos aqui duas peças, certo? A viga e temos um bloco. Essa viga, ela é utilizada como ponto de apoio, né? Ela vai levantar. Ela é um mecanismo que vai servir, que será utilizado para levantar ou mover qualquer objeto. Vamos lá para o vídeo e depois eu volto para nós continuarmos com ainda esse tema alavancas. Quando o assunto é alavanca, eu sempre gosto de trazer a questão para gangorras ou balanças. É engraçado, as pessoas utilizam alavancas durante toda a sua vida em diferentes momentos do seu dia a dia, mas não tem noção que aquilo é uma alavanca. Então, eu gosto sempre de parametrizar com uma gangorra, porque ele fica mais fácil de associar. Eu gosto de representar pesos e medidas com esses blocos de Lego. Eu acredito que vai ficar bem visual para o vídeo. Então, se eu pegar dois pesos iguais e colocar nas extremidades da gangorra ou da balança, nós vamos ter um equilíbrio. Agora, se eu colocar um peso maior de um lado, vai ter o desequilíbrio, um lado vai pender e o outro vai subir. Mas é aí que entra a questão chave das alavancas. Se eu modificar o centro de apoio, que no caso dessa gangorra está no centro, ou a posição onde eu estou aplicando a força, que seriam esses blocos verdes, eu vou ter uma diferença no movimento. Reparem, se eu deslocar o bloco mais próximo do centro de apoio, ele vai ficar, entre aspas, mais leve. Não é que ele perdeu massa, não é que ele perdeu peso. A força necessária para igualar ambos já muda. Eu consigo igualar esses dois pesos diferentes simplesmente porque o centro de apoio mudou. Então o conceito básico de uma alavanca é: quanto maior meu braço de alavanca, menos esforço eu preciso fazer para ter um ganho de força. Se eu tiver um braço de alavanca pequeno, eu tenho que fazer muito esforço. Agora, se eu tiver um braço de alavanca grande, eu não preciso fazer tanto esforço assim. Vou apresentar para vocês aqui agora 3 elementos básicos, tá? Vamos lá: ponto fixo ou de apoio, força potente, força resistente. É o que nós vimos lá no nosso vídeo, tá? Pontos de força. Ponto fixo de apoio, em torno do qual a alavanca pode girar. Força potente, ela é exercida com o objetivo de levantar, sustentar, equilibrar. Força resistente, ela é exercida por um objeto que quer levantar, sustentar, equilibrar e etc. Foi o que nós vimos lá no nosso vídeo, certo, crianças? E para finalizarmos a nossa aula, nós vamos aqui falar um pouco sobre caixa de redução, que ela é um equipamento composto por engrenagens, responsáveis por reduzir a velocidade do movimento de rotação dos motores para que sejam transferidos de eixos de tração. Olha aí, caixa de redução, como o próprio nome diz, ela é o quê? Ela foi criada para reduzir a velocidade de uma rotação de um mecanismo, tá? Um outro exemplo que você pode estar vendo aqui ela contém uma entrada de força que acontece sempre aonde? Na rosca sem fim. Saída do movimento está sempre no eixo ligado à engrenagem. Sua principal característica é aumentar a força aplicada no eixo de entrada. Então, crianças, aqui nós vamos encerrar os conteúdos em relação aos conceitos tecnológicos, onde nós vimos engrenagem, eixos, rodas, caixa de redução, polias, correias. Esqueci de mais alguma coisa? Estruturas, nós falamos das estruturas rígidas. E estrutura o quê? Articulada. Vamos finalizar com a nossa atividade lá no FOMS. Conto com você.